Santo, 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 Deus onipotente. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, ó Pai, para engrandecer, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor. Só tu és santo, Senhor Deus, só tu mereces, ó Pai, os nossos louvores. Só tu é digno, Senhor Deus, de toda a nossa adoração. Nossos corações, Senhor Deus, se alegram agora na tua presença, ó Pai, porque sabemos que tu estás aqui conosco, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, ó Pai, aceitar o nosso coração, aceitar os nossos louvores, ó Deus. Receber, Senhor Deus, todos os atos, Senhor Deus, deste mundo, ó Pai. Que seja como aroma suave, Senhor Deus, perante ti. Fala conosco, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando contigo. Em nome de teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos estar lendo o Salmo de número 139. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 23 e o 24. Salmos de número 139. Versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, quando nós nos damos conta da santidade do nosso Deus, o que a gente reconhece é o nosso pecado. A gente se sente, falho diante de Deus. A gente percebe o quanto a gente se distancia de Deus na santidade de Deus e na condição de pecadores que nós somos. Então nós temos que estar constantemente confessando os nossos pecados. Temos que estar constantemente pedindo a direção de Deus na nossa vida e pedindo a Ele que nos sonda e nos conhece, porque Ele é o único que sabe realmente o que se passa dentro do nosso coração. Ele é o único que nos conhece totalmente, nos conhece até melhor do que nós mesmos. Então nós vamos nesta hora estar abaixando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos. Vamos estar confessando os nossos pecados ao nosso Deus. E peça a Ele para te mostrar aonde você tem errado, aonde você tem pecado, para que você possa se consertar com Ele e não mais cometer aquilo, que tem desagradado ao nosso Deus. Nosso bondoso Pai, nós, ó Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, para rasgar, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor, na Tua presença. Ó Deus amado, nós queremos confessar, Senhor Deus, tudo aquilo que temos feito, Senhor, que não tem agradado a Tua vontade. Tudo aquilo, Senhor Deus, que temos feito, ó Pai, contra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Te pedimos que o Senhor perdoe, ó Pai, a nossa desobediência. Perdoa, Senhor Deus, a nossa negligência, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, o nosso comodismo, ó Deus. E que Tu, Senhor Deus, esteja, ó Pai, nos renovando, nos purificando, Senhor Deus. Trazendo, Senhor Deus, de volta, ó Pai, aquilo que cada um de nós perdeu, Senhor Deus, ao longo da vida. Ó Deus amado, ó Deus bendito, nós, Senhor Deus, queremos Te agradecer, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, ó Pai,
mandou o teu Filho Jesus morrer numa cruz, ó Pai, para nos salvar. Tudo isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua misericórdia, Senhor Deus, se renova a cada manhã. E ela, Senhor Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Nós, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Pai, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, a irmã Dulcineia, no início ela leu, né, o versículo de Provérbios falando sobre a mulher virtuosa. E na Bíblia, muitas vezes, Jesus encontrou com mulheres, e essas mulheres eram às vezes pecadoras, e ele falava com elas, né? A tua fé te salvou, vai-te e não peques mais. Então é o que ele fala para nós hoje: vai-te e não peques mais. Então tudo aquilo que até hoje nós fazíamos, nós confessamos e pedimos perdão, então nós não vamos mais continuar fazendo, né? Nós vamos estar na presença do nosso Deus, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus, e de todas as maneiras procurando nos santificar diante do nosso Deus. Então nós podemos ter a certeza, né, de que o nosso Deus nos perdoa quando nós confessamos os pecados. E, né, nós hoje estamos aqui muito alegres com as nossas irmãs aqui de Tombos, né, as irmãs que eu amo muito. Estava com saudade, tinha muito tempo que eu não via algumas irmãs aqui, né, que eu também já fiz parte dessa igreja, gente, tá? Fiz parte da história dessa igreja há algum tempo, pouco tempo, mas fiz, né? E é um prazer nós estarmos aqui. Nós estávamos lembrando, né, Dulce, dos biscoitinhos, né, que nós fizemos aqui no Dia das Mães, né, que foi uma festa bacana que nós fizemos. E nós temos muito biscoito de coco, né, para dar de presente. E foi muito gostoso, né? Nós temos uma história aqui, muita coisa boa nós aprendemos com os irmãos e as irmãs aqui. E nós, né, estamos alegres de estarmos aqui. E mais alegre ainda de saber que a sociedade, né, está se reorganizando, está trabalhando. É um trabalho que é árduo, né? É um trabalho que é difícil? É, mas é muito gratificante a sociedade de mulheres. É muito gostoso a gente se reunir, a gente orar junto, a gente saber, né, que tem um grupo de irmãs que está sempre orando por nós. Hoje nós não estamos todas aqui, a sociedade. Vocês estão vendo que a gente está tudo de uniforme, né? Bonitinho aqui, né? Todo mundo de cor de rosa e preto. Esse é o uniforme do nosso grupo musical da igreja. E a maioria das irmãs que fazem parte são da sociedade de mulheres, né? Então hoje não estão todas aqui, né? Todas as irmãs, né? Tem os irmãos também que fazem parte, tá? Então, né, nós não estão todos aqui, mas uma boa parte está aqui, né? E nós, né, queremos falar para o pastor, que é o pastor Márcio. Nós convidamos as irmãs de Santa Clara também. Elas falaram que iam fazer de tudo para vir, fazer uma surpresa para ele, mas elas ainda não chegaram, é porque não deve ter dado para vir, né? Porque elas falaram, vai ser muito bom rever o pastor Márcio, porque ele trabalhou um bom tempo com elas lá em Santa Clara, né? Então nós estamos muito alegres de estarmos aqui. E nós queremos falar para vocês, vai ser da sociedade, né? Trabalhar na sociedade, a gente tem que estar disposto a vencer, né, muitas coisas. Ainda mais hoje em dia, né, nas igrejas nós temos muitas batalhas, mas não existe nada melhor, né, na igreja para as mulheres do que a sociedade, porque na sociedade a gente cresce, na sociedade a gente aprende com as nossas irmãs, a gente aprende a trabalhar, a gente visita, a gente reparte, né, o nosso conhecimento, e é muito gostoso estarmos trabalhando juntas em sociedade. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje com vocês, né? Nós vamos passar agora para o Ministério do Louvor da igreja, alguns do Ministério do Louvor, né, que estão aqui conosco. E nós queremos também, né, convidar vocês para ir lá, né? Vamos marcar um dia para receber a visita de vocês lá, né? Esse ano nossa igreja está em festa, a igreja está comemorando 50 anos.
dia 28 de agosto, a igreja completou 50 anos. Estava até falando com a Maria. Nós já tivemos, né, ao longo do ano, muitas festas. E em julho e agosto nós tivemos 50 dias de festa. Foram todos os cultos de quarta e domingo. E foi uma festa muito bonita que o Senhor nos abençoou. Muito, mas muito mesmo, né? Ganhamos, né? A igreja ganhou muitos presentes de aniversário, muitas bênçãos que Deus derramou sobre nós. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, como eu tenho certeza que Deus tem abençoado a igreja daqui de Tombos. E eu fiquei feliz de ver as irmãs, né? De estar aqui, de sentir alegria, porque quando a gente entra, a gente sente a presença de Deus, né? E nosso Deus é maravilhoso. Nesta hora nós queremos passar a palavra ao pastor Sávio, que vai estar compartilhando conosco nesta noite a palavra do Senhor. Pastor Sávio é um dos pastores, né, da nossa igreja. Nós temos o pastor Leandro e o pastor Sávio. Nós brincamos com ele que ele é o nosso bebê, né? A Sociedade de Mulheres, né? Diz que ele é o nosso bebê. Essa cara novinha que ele tem, né? E tem sido um presente de Deus para nós, para a nossa igreja, né? Eu falei que foi mais um dos presentes que Deus nos deu nos 50 anos da igreja, foi receber o pastor Sávio este ano como nosso pastor. Que o Senhor esteja abençoando, nós vamos estar nesta hora orando, né? Pastor Márcio, orar, né? Pedindo a direção de Deus, né? Que Deus fale conosco nesta noite. Amém, queridos. Estenda a sua mão para cá, nós vamos abençoar o nosso irmão, pastor Sávio. Pai, nesta hora nós queremos te honrar pela vida do teu filho, do teu servo, do ungido do Senhor. Toma a boca do teu filho, Senhor, e fala-nos não o que queremos ouvir. Fala-nos, ó Deus, o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, profetiza-nos a tua palavra, e que a tua palavra vá, ó Deus, e produza, Senhor, o fruto para o qual ela está sendo enviada. Fala-nos para a glória do teu nome. Fala-nos para a honra e louvor da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero cumprimentar as amadas irmãs, os amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, juntamente com as irmãs, compartilhando da palavra do Senhor. Eu trago um abraço do pastor Leandro para a amada igreja, o pastor Márcio. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 9. Se você encontrou, eu quero convidar você mais uma vez a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 32, versículo 9, somente a primeira parte. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres tão sossegadas, pôde-vos em pé e ouvi a minha voz. Vou ler novamente. Vós, mulheres tão sossegadas, pôde-vos de pé e ouvi a minha voz. Na sua versão provavelmente está um pouco diferente, porque a minha versão é a versão King James. Mas eu gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos para podermos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, nós queremos colocar a nossa vida
diante de Ti nesta noite, ó Pai. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, ó Pai, e nos fortaleça, e nos oriente, e revele, ó Deus, os Teus propósitos para a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar nessa noite. A nossa irmã disse, quando ela iniciou o culto, o versículo lá de Provérbios: mulher virtuosa, quem a achará? Eu creio que Deus, ao olhar para esta igreja nesta noite, Ele pode encontrar mulheres virtuosas, mas não só mulheres virtuosas, homens virtuosos também. E nós sabemos que Deus nos chama a cada um de nós para nos levantarmos e caminharmos em direção aos seus propósitos para a nossa vida. Eu sei que existem muitas situações que surgem na nossa história, que surgem no decorrer da nossa vida, que nos levam a um estado de prostração, de desânimo, de tristeza, de angústia. Deus, Ele chamou muitas mulheres e também muitos homens a se levantarem, pois estavam fracos, desanimados, sem esperança, sem força para caminhar, sem força para seguir em frente. Deus, Ele chamou a cada um de nós para sermos suas testemunhas, e para isso que Deus tem nos chamado. Nestes dias, Deus tem chamado você, mulher, para ser uma testemunha de Jesus Cristo, uma testemunha do Senhor na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, no comportamento, no seu testemunho de vida, porque Deus confiou a cada um de vocês uma missão, que é espalhar o evangelho da salvação, que é espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que tem te impedido de levantar? O que tem te impedido de seguir em direção aos planos, aos propósitos de Deus para a sua vida? O que tem te causado cansaço, desânimo, frustração em sua vida? Muitos, por estarem nessa situação, se esfriam na fé, não têm mais força para caminhar, desistem do ministério ao qual o Senhor a confiou e se torna um crente, que nós dizemos crente de banco. Mas, porém, a nossa força vem do Senhor. Isaías 40, 29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Eu creio que se você entrou aqui nessa noite cansada, desanimada, fraca na fé, o Senhor, Ele irá te fortalecer nessa noite. O Senhor, Ele te irá encher de força, de vigor, de motivação para continuar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E nessa noite o Senhor nos chama a nos levantarmos. E o Senhor, Ele diz para nós nessa noite: levantai-vos, mulheres, para orar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana era casada com Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina. E todo ano Eucana, com as suas duas mulheres, ia até Jerusalém para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E todas as vezes que Ana chegava no momento de adorar ao Senhor, o coração dela se entristecia. Ana tinha um grande desejo, tinha um grande sonho no seu coração, que era ser mãe, porém ela era estéril. E como Ana sofria, porque Penina a maltratava, Penina a perseguia, Penina afrontava Ana, porque Penina tinha filhos, Ana, porém, não podia ter. Ana então tinha sua alma angustiada, sua alma amargurada. Ana vivia triste e em constante choro. O seu grande sonho era ser mãe. O seu grande sonho era poder gerar um filho no seu ventre. Ana, quando ela se deparou, quando ela estava diante da presença do Senhor, Ana se levantou em oração.
Ana abriu o seu coração diante de Deus, colocou as suas dores, as suas angústias, os seus sonhos e os seus desejos diante do altar do Senhor, porque ela sabia que somente Deus poderia mudar a história da sua vida. De repente, o que tem feito você se prostrar, você parar de caminhar, tem sido algo que você tem sonhado, algo que você tem buscado, mas por algum motivo, por alguma razão, não aconteceu ainda. E isso tem trago tristeza, angústia, dor para o seu coração. Mas vocês, né, como mulheres, e nós como homens, precisamos nos levantar em oração. Porque quando nós nos levantamos em oração, Deus ouve o nosso clamor. É isso que a história de Ana nos mostra, que quando Ana se levantou e se colocou diante do Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor e ela pôde ser mãe, dar à luz a um filho. Nossa vida, a oração, como diz o pastor Geraldino, que foi pregar um certo tempo atrás na igreja, diz que a oração é a alavanca da igreja. Nós precisamos viver uma vida de oração, nós precisamos viver uma vida de busca constantemente pelo Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor em oração, o Senhor ele traz a revelação dos seus propósitos para a nossa vida. E ainda em Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos todos os dias a oportunidade de buscarmos pela presença do Senhor. Engraçado que por muitas vezes nós temos tempo de fazer tantas coisas. Nós temos tempo de cuidar da casa, nós temos tempo de trabalhar, nós temos tempo de conversar com os amigos. Mas por quê? Por muitas vezes tem nos faltado tempo para orar ao Senhor. Tem nos faltado tempo para ajoelharmos diante da presença do Senhor. Tem nos faltado tempo para colocar a nossa vida diante do Senhor e buscar dele a vontade dele sobre a nossa vida. Mulheres, se levantem em oração. Mulheres, levantai-vos para agradecer. João, capítulo 12, versículo 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Jesus, juntamente com seus discípulos, foi para Betânia, e ali deram uma ceia. E estava com ele Lázaro, Marta e Maria. Naquele dia aconteceu algo que ninguém esperava. Naquele dia aconteceu que Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Maria não se importava com o que as pessoas iriam dizer a seu respeito, mas naquele momento ela quebra um vaso de puro nardo e unge ao Senhor. Naquele momento, o que realmente importava para Maria era dar o seu melhor para Jesus e agradar e ser grata a Ele. Nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres do Senhor, não devemos dar a Deus aquilo que nos sobra. Mas assim como Maria, devemos dar o nosso melhor a Deus em atitude de gratidão a Ele. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Nós acabamos de louvar aqui nessa noite, não importa as circunstâncias, eu louvarei ao Senhor, não importa as circunstâncias, eu preciso ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele tem feito por nós. O maior presente de Deus para nós foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz para nos salvar. E nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Queridos, por quantas vezes tem faltado gratidão no nosso coração? Por quantas vezes nós temos aberto os nossos lábios para criticar, para maldizer, para murmurar, mas dificilmente
nós temos aberto os nossos lábios para ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Salmos, capítulo 50, versículo 23, diz: quem me oferece sua sincera gratidão, como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. O Senhor se agrada quando recebe de nós uma sincera gratidão. Mulher, se levante para ser grata ao Senhor. Se levante para agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito por nós. Levantai-vos, mulheres, para amar. Ainda na história de Maria, nós vemos que Maria demonstrou o seu amor por Jesus de forma sincera. Maria não ficou preocupada com a opinião das outras pessoas, com as pessoas que estavam à sua volta. Ela não buscou a aprovação ou aplauso das pessoas, nem recusou diante das críticas. O que importava para Maria naquele momento era demonstrar o quanto ela amava o Senhor. E Maria demonstrou o seu amor generoso a Jesus antes de sua morte e antecipou-se a ungí-lo para a sepultura. Maria, ela pega aquele precioso perfume e derrama em Jesus, unge o Senhor numa atitude de amor. Irmãs e irmãos aqui presentes, será que nós temos demonstrado o quanto nós amamos verdadeiramente o Senhor? E quando eu falo em amar a Deus, é amar o Senhor acima de todas as coisas. E esse amor a Deus deve refletir no amor ao próximo. Muitas vezes nós enviamos flores depois que as pessoas morrem, quando elas não podem mais sentir o seu aroma. Muitas vezes nós demonstramos o nosso amor pelas pessoas tarde demais. Maria não desperdiçou a oportunidade de demonstrar o quanto ela amava o seu Senhor. E nós? Será que nós temos demonstrado o nosso amor para Deus e para o nosso próximo? Colossenses capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que nos une ao nosso próximo? O que nos une com o nosso irmão? Esse amor que vem de Deus. Esse amor que vem de Deus sobre a nossa vida, ao qual nós devemos demonstrar a todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Mulheres, se levantem para amar o Senhor de todo o seu coração, dia após dia. E esse amor deve se transformar em atitudes. Quando nós amamos verdadeiramente o Senhor, esse amor se transforma em atitudes de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Levantai-vos, mulheres, para servir. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A sogra de Pedro encontrava-se enferma quando Jesus chegou na sua casa. Jesus, ao vê-la naquela situação de prostração, de enfermidade, naquele momento a palavra de Deus nos diz que Jesus segura na mão daquela mulher e imediatamente ela fica curada. O toque de Jesus pode transformar a nossa vida. O toque de Jesus pode restaurar a nossa saúde, o nosso ânimo, o nosso vigor, o nosso coração e nos fazer levantar. A sogra de Pedro, ao ser curada, passou a servir a Jesus.
passou a ser uma testemunha de Deus, passou a testemunhar o que Deus havia feito na sua vida. Mulher, o que tem te impedido de servir ao Senhor? O que tem te impedido de servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força? Muitas vezes, o comodismo nos impede de servir ao Senhor verdadeiramente. Muitas vezes, a falta de amor para com a obra do Senhor, para com o reino de Deus, nos impede de servir ao Senhor. Muitas vezes, o que tem nos impedido de servir ao Senhor é uma vida de consagração, uma vida de devoção, uma vida de oração ao Senhor. Mulheres, levantem-se para servir ao Senhor. Eu acredito que cada uma de vocês conhece alguma mulher que precisa ouvir sobre o amor do Senhor. Eu acredito que cada um de nós aqui nessa noite conhecemos alguém que precisa conhecer dessa palavra que transforma, dessa palavra que cura, dessa palavra que salva. E Deus, Ele conta com cada uma de vocês, com cada um de nós, para sermos testemunhas daquilo que Ele tem feito na nossa vida. João, capítulo 12, versículo 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando nós servimos ao Senhor, querido, Deus, Ele nos honra. Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos dá estratégia para desenvolvermos e para fazermos aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós para fazermos. Mulheres, é tempo de vocês se levantarem. É tempo de vocês se levantarem, mulheres, em oração, em gratidão, em amor, em serviço. Nós precisamos nos colocar de pé para ouvir a voz do Senhor, como diz o texto de Isaías que lemos no início. Quando nos colocamos de pé, quando nos colocamos diante da presença do Senhor, o Senhor, Ele revela a sua vontade sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. E para encerrar, eu quero dizer: levantai-vos, mulheres, para recomeçar. Eu creio que é um tempo de recomeço sobre a vida de vocês, né? Sobre a vida desta igreja. Um tempo de nos levantarmos e recomeçarmos aquilo que Deus confiou a cada uma de vocês. Amém? Nesse momento eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Gostaria de convidar o nosso irmão, o Ministério de Louvor, para nos conduzir um cântico. E eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. O Senhor sabe a maneira que você chegou aqui nesta noite. O Senhor sabe como encontra o seu coração. Você pode ter chegado aqui nessa noite cansada, angustiada, triste, precisando de uma resposta, precisando de uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ore ao Senhor nessa noite. Assim como Ana colocou a vida dela diante do Senhor, assim como Ana apresentou diante do altar dela a sua angústia, sua dor, o seu sofrimento, fale para Deus o que tem angustiado o seu coração.
Pastor Márcio. Aleluias. Oh, aleluias. Que Deus realmente tenha falado ao seu coração, amada. Que Deus realmente tenha ministrado essa palavra, porque ministrou o meu. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos... Tem alguma coisa? Cadê a... Lá embaixo tem alguma coisa? Preparado? Isso. Nós vamos estar terminando. Depois as irmãs podem estar seguindo lá para baixo. Tá bom? No nome de Jesus. Vamos orar. Depois o pastor Sábio vai estar impetrando a bênção. No nome de Jesus. Pai, é bom ouvirmos a sua voz. Ah, como é bom quando o Senhor fala particularmente conosco e profundamente nos toca. Obrigado, Senhor. Agora nós iremos para um momento mais íntimo de comunhão uns com os outros. Toma-nos nas tuas mãos e leva-nos também aos nossos lares, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Faça com suas mãos assim, como quem recebe da bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que está disponível a todo aquele que crê, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Deus te abençoe. Pode seguir lá para baixo, tem uma escada aqui, ó, que dá acesso lá embaixo, ou tem pela frente ali, tá bom? Pode ir lá, ter um momento, um outro momento, né, no nome de Jesus.